Ele já fez parte da Federação de Estudantes, já foi também do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais da Educação, também já fez parte do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fórum da Criança. Hoje ele preside o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós vamos conversar com o assistente social Renato Gonçalves, né, Frânio? É isso aí, muito bacana, vai ser um papo muito produtivo, né, e muito esclarecedor, porque também esse ano, né, faz 34 anos do ECA, do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente, completando 34 Renato vai anos. esmiuçar tudo isso pra gente. Renato, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar da política na infância, dos direitos sociais, é sempre importante, a gente vem nessa trajetória, como você falou, então assim, é muito bom ter espaços que a gente possa desmistificar e ajudar a falar sobre essas políticas de proteção. Renato, eu ia começar falando sobre o ECA, mas primeiro eu quero falar um pouquinho dessa sua trajetória. Você veio, né, da Federação de Estudantes. Exato. Eu sempre esteve engajado. Comecei a participação em grupos jovens, né, em grupo jovem católico, que eu iniciei essa possibilidade de participação política em grupo jovem, né, no OJOC, que é ali na época do convento, agora do santuário. Uhum. Isso já despertou essa questão da participação. Num momento posterior, eu fui de Grêmio Estudantil, fui o primeiro presidente da Federação de Estudantes após a sua reconstrução, porque a Federação de Estudantes tinha sido extinta na ditadura militar. Uhum. Após a sua refundação em 1993, eu fui o primeiro presidente da Federação de Estudantes. E depois saí da Federação de Estudantes para assumir como professor da rede estadual de ensino, né, me formei, fui ser professor da rede estadual, e depois então saí do movimento estudantil, fui um movimento sindical. Entrei nos anos posteriores, a partir de 98, no Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, e depois fui para um movimento comunitário militar, já como assistente social formado na área de proteção da infância, já como assistente social trabalhar em escolas do município, depois no sistema de proteção, e mais recentemente, há 14 anos, também sendo colaborador de uma organização salesiana que também trabalha com criança e adolescente. Nossa. Na comunidade da margem da linha. Lá atrás, quando você assumiu a federação, você já imaginava, eu quero ser assistente social? Você já tinha isso em mente? Imagina, naquela época o plano era mudar o mundo. Né? O plano era sair fazendo mudanças pelo mundo. E aí o primeiro sonho foi fazer história, que era o curso mais engajado, né, que era a graduação mais engajada. Mas em Campos a gente tinha faculdades públicas muito restritas, né? Uhum. E aí já decana Universidade Federal Fluminense tinha um curso de serviço social, que é um curso que fazia e faz uma discussão sobre políticas públicas muito aprofundada. E aí foi o que como estudante, filho de trabalhador, me possibilitava ir para a universidade pública, né, sem pagar mensalidade, e realizar esse sonho de... Você conseguiu unir tudo ali, adolescente, né? De entender e discutir profundamente as políticas públicas. Então vamos agora para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar um pouco dessa trajetória, né? 34 anos, completando esse ano. Como é que você vê todos os avanços que o Estatuto trouxe, né? Olha, é fundamental a gente entender o Estatuto como uma conquista social. A gente vem, enquanto humanidade, pós-Segunda Guerra Mundial, de um momento em que a humanidade inteira parou para rediscutir os direitos humanos. Discutir o que era necessário pactuar em todo, né, o planeta como condições mínimas de respeito ao ser humano. Então a gente teve as primeiras convenções de direitos humanos e, na sequência, a gente já começou a discutir, inclusive, uma percepção, enquanto sociedade, que existe uma fase da vida em que você não é adulto e que essa fase precisa ser protegida. E aí a humanidade caminha como um todo, nesse conjunto, nesse bloco de avanços de compreensão dos direitos humanos, que você também tem essa fase da vida que não é a fase adulta. Uhum. E aí a gente avança do ponto de vista da literatura acadêmica, dos estudos científicos, para já começar as primeiras leis de proteção, as primeiras convenções internacionais de proteção. No Brasil, você tinha apenas algumas restrições, né? Você teve no período, na transição do Império
para a República, restrições ao trabalho infantil abaixo dos 14 anos, você já começava a ter alguma restrição, alguma definição de imputabilidade penal, você já teve, no primeiro Código de Menores de 29, você já teve a criação da vara de menores, dessa criação dessa vara de menores, mas você só foi ter uma definição internacional do qual o Brasil foi signatário muito tempo depois. Então você já está entrando aí na década de 80, né? Quando você tem a Convenção Internacional dos Direitos de Crianças e Adolescentes, já com essa definição, já com esse avanço de que essas pessoas são, de que mesmo sendo criança e adolescente, são pessoas que são de direito, têm direitos, né? Então, e a compreensão de que eles não são adultos, mas eles se encontram numa situação que a lei diz peculiar situação de desenvolvimento. Então ele se encontra em desenvolvimento. Por que a sociedade como um todo tem que ter um pacto, e esse pacto traduzido na lei, de proteção? Porque se a gente não protege, a gente não tem um adulto formado com todos os direitos garantidos. Exatamente. Né? Se a gente não garante que nesta fase da vida ele esteja protegido do trabalho, que ele esteja protegido da exploração sexual, que ele esteja protegido da violência. Então, se a gente não garante ele o direito de ser criança, o direito do brincar, que agora, mais recentemente, com o Plano Nacional da Primeira Infância, o Brasil, né, se debruçou, é o último estágio agora das discussões sobre a infância no Brasil, é essa reflexão de que você tem, além desta fase de proteção, você tem a primeira infância, que os estudos científicos apontam serem fundamentais para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor, de uma série de situações que precisam ser protegidas desde o ventre da mãe até os 6 anos de idade, porque são conexões neurais que, sim, se não forem estimuladas trabalhadas, você vai ter prejuízos para o resto da vida. Então você percebe que o quanto a gente foi avançando para perceber que o fato de ser criança não significa ter infância. Sim. Porque você pode ter uma infância, você pode ter uma criança que por trabalho infantil, por violência, por todos esses fatores, tem a sua infância roubada. E, Renato, né? Quando ela está desprotegida, ela tem a sua infância roubada. E assim, antes, eram famílias muito numerosas, né? Então as crianças, muitas vezes, maiorzinhas, mas que são crianças, né? Que ainda tomavam conta dos menorzinhos. Elas faziam aquele papel é claro que a gente vê ainda alguns casos, mas eu acho que era muito mais comum antes com aquelas famílias numerosas. E ela deixava de brincar, de ser criança. Você tinha situações muito claras de que esse trabalho doméstico, de que essa responsabilidade, ou seja, você tornar um ser humano ainda muito jovem, como uma criança ou um adolescente, dar a ele responsabilidades que são de adultos, também é um fator de retirar a infância dele. Esse processo de tornar trazer para a infância responsabilidades que deveriam ser somente da vida adulta, também é uma forma de roubar a infância. Então você tem assim aspectos que a lei promove a proteção, como a sexualização, atualmente o consumismo, uma série de situações que você busca hoje discutir, que você na verdade está desprotegendo. Quando você expõe uma criança ao consumismo, à sexualização precoce, antes da idade apropriada, uma série de situações que são tão prejudiciais quanto o trabalho doméstico, quanto não estar estudando. Então você tem situações que você precisou caminhar. E o Brasil, ele foi um dos países pioneiros no mundo, porque ele adere à Convenção Internacional em 1989 e em 1990, digamos assim, o centro dessa Convenção Internacional já está no ECA. Essa previsão de sujeito de direito, de definição de criança e adolescente, essa definição de imputabilidade do ponto de vista de responsabilização, que é uma coisa muito comum de ser confundida, de que se atribui ao ECA uma impunidade. O ECA ele é uma das poucas leis no mundo que prevê
a possibilidade de responsabilização dos adolescentes quando ele pratica qualquer ato. Não é que ele possa fazer tudo, ele está livre para fazer tudo. Exatamente. E eu digo a você que nessa trajetória toda que a gente abriu aqui falando, eu também, meu primeiro trabalho como assistente social foi acompanhando adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que é uma responsabilidade do município. Já vi muito adolescente chorando na frente do juiz porque ele tinha para ele que nada ia acontecer com ele. E aí, quando vai sentenciado de privação de liberdade ou prestação de serviço à comunidade, ele toma um choque de realidade. Porque ele acreditou nessa lorota que pode tudo. De que ele podia fazer o que ele quisesse. A gente está vivendo agora, há poucos dias, a gente teve adolescentes apreendidos por crime de estupro. Sim, então, assim, acompanhei na imprensa. E mesmo tendo 17 anos, se forem sentenciados a 3 anos de privação de liberdade, a lei autoriza que eles fiquem até 21 anos. Então, assim, é inclusive um tempo de privação de liberdade maior do que de muitos casos de nós adultos. Sim. Porque você, para ficar 3 anos em regime fechado, você tem que ser sentenciado a uma pena superior a 18 anos. Porque você não tem a progressão da pena, 1/6 da pena. Então, assim, para você ter certeza que um adulto vai ficar 3 anos em restrição de liberdade, você só pode ter essa certeza se ele for sentenciado a uma pena superior a 18 anos. Isso nós estamos falando de adultos. Já os adolescentes, eles podem ficar privados de liberdade por até 3 anos. Então nós estamos falando uma realidade em que não é o ECA o promotor de impunidade. Né? O ECA, pelo contrário, ele prevê a possibilidade, se todo mundo fizer a sua parte, de um adolescente que comete o chamado ato infracional, porque você tem um capítulo inteiro do ECA para dizer, para definir o que é o ato infracional, quais são as 5 possibilidades de responsabilização desse adolescente, mas é preciso de cara dizer que não é o ECA, porque muita gente fala, porque depois do ECA eu não posso mais bater na criança, depois do ECA eu não posso expulsar o aluno da escola. Nunca pôde. A 5692, que era a antiga lei básica da educação, nunca permitiu expulsar nenhum aluno da escola. Então, assim, são alguns mitos que são criados e que são depois atribuídos ao ECA como se isso fosse sinônimo de impunidade. Agora, Renato, tudo isso que a gente está falando aqui é ECA, né? Está dentro do ECA, está envolvido, o ECA, né? O estatuto está envolvido. Agora, ele sofre mudanças também, né? Quais são as principais mudanças? As novidades? Sim, você teve mudanças ao longo desses 34 anos, você teve algumas mudanças que são muito significativas do ECA. Você teve, por exemplo, a diminuição do tempo máximo permitido de crianças, por exemplo, em acolhimento institucional. Você teve as leis de adoção, todas as emendas que tiveram ao ECA, mudando a lei de adoção, fazendo que tenha no mínimo 2 vezes por ano audiências concentradas feitas nos acolhimentos. Então, todos os casos em acolhimento são reavaliados se for uma mudança do ECA. Qual o período hoje de acolhimento? Hoje você tem no máximo 18 meses que uma criança pode ficar acolhida. Mas independe da idade? Independe da idade. Você tem a determinação que você tem que ter um parecer conclusivo. E depois desses 18 meses? Se ela volta para a família, se não tiver possibilidade de reintegração familiar, seja a família onde essa criança vivia, seja a família extensa, tia, tio, avó, pessoas que têm afinidade com ele, ela obrigatoriamente tem que ter um parecer conclusivo de colocação em família substituta, que é a chamada adoção. Então você teve mudança na lei de adoção, nos tempos, e no Cadastro Nacional de Adoção você teve mudança. Você teve mudança, por exemplo, em vários capítulos, quando para falar de combate à exploração e violência sexual. Então você teve, por exemplo, a Lei Joana Maranhão, que o crime só passa a contar, o tempo de pena só passa a contar a possibilidade de você ter depois que você completa 18 anos. Depois que fica maior, então, e você tem a possibilidade de fazer a denúncia, de entender qual foi aquela violência que você sofreu, a partir da denúncia passa a contar o tempo da pena. Porque você teve o caso da Joana Maranhão, que foi que você, quando ela se deu conta de que a exploração que a violência que ela sofria enquanto criança era violência, o crime já tinha sido prescrito. Então você teve essa mudança. Você teve a mudança, por exemplo, do armazenamento de conteúdo de pornografia. Antes só era crime previsto no ECA se você produzisse conteúdo pornográfico, mas se você armazenasse, não tinha. Hoje em dia não. Você tem centenas nos últimos anos, desde que a lei mudou, de criminosos que foram
possíveis de serem presos e cumprirem sentença, porque não foi possível provar a produção do material, porque é mais difícil de ser provado quem produziu. Mas o fato dele ter esse conteúdo armazenado em seu computador já o responsabiliza e ele já é possível ser preso. Também foi uma mudança recente do ECA. Aí você tem a lei do menino Bernardo, que é chamada a lei da palmada, que é uma lei que faz uma convocação pela educação sem uso de violência. Então você teve agora, mais recentemente, a lei do menino Henry, que fala da responsabilização de todos nós na denúncia sobre violência. Então você teve, assim, muitas mudanças no ECA visando adaptar os momentos que a gente vai vivendo. À medida que as coisas foram acontecendo, mas sempre com a intenção de manter o seu princípio fundamental, que é a proteção. E é uma proteção compartilhada. Quando você abre o ECA, ele diz lá que a responsabilidade é dever a proteção é dever do Estado, da família e da sociedade. Não é só da família, não é só do Estado e nem só da sociedade. A responsabilidade da proteção é de todos nós. Agora, Renato, você falou aí em adoção, que está dentro do Estatuto, né? Por que hoje em dia se tem tanta criança para adotar nos abrigos, né, nas instituições, e é tão difícil a adoção? Olha, a gente viveu um período, Frânio, no país em que você tinha uma previsão legal muito genérica, né? Tanto que o Brasil criou a chamada adoção brasileira, que é aquela coisa de você ir, muita gente que ia no interior, passava uma pessoa na frente da sua casa e, dada a situação, né, social que ela estava vivendo, entregava o filho como forma de tentar proteger esse filho da miséria, da fome, salvá-lo mesmo, salvá-lo da subnutrição. E aí você tinha pessoas que cresciam, criavam. E aí você tinha essa chamada adoção brasileira, que com o Estatuto da Criança e Adolescente passou a ser um procedimento ilegal. E aí, como eu disse, uma das primeiras mudanças que o Estatuto teve foi a criação do Cadastro Nacional da Adoção. Então, o Estatuto já tinha alguns anos, já tinha uns bons anos, isso foi em 2008, e você, no Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, você não sabia quantas crianças estavam acolhidas no Brasil. Então, esse é um dos primeiros paradigmas. Você não tem mais orfanato. Você tem casas de acolhimento que rompem com aquele paradigma antigo de ser orfanato de crianças rejeitadas, de crianças órfãs. Você tem um equipamento que é vinculado ao Sistema Único de Assistência Social, de alta complexidade, voltada para proteção, para crianças que provisoriamente são afastadas do convívio familiar e vão ficar num local que tem que ter características e metodologias mais próximas de uma casa, e que vão ali, nesse local, serem protegidas até que seja decidido a sua destinação. O Brasil se viu num momento que ele não sabia, até fazer o primeiro censo nacional de acolhimento, você não sabia quantas crianças estavam acolhidas, quem eram elas, de que região do Brasil, de que faixa de idade, qual era o principal motivo de acolhimento. Você não tinha nada. Você tinha o Estatuto já aprovado, mas a própria Justiça, o Sistema Nacional de Justiça, não tinha elementos para entender quem são essas crianças. As varas não se comunicavam, você não tinha esse sistema. O Brasil teve um primeiro censo nacional, foi criado o Cadastro Nacional, e a partir daí, todas as pessoas que têm a intenção, e o Estatuto não fala de casal, o Estatuto fala de pessoa, a pessoa que tem a intenção de adotar, procura a vara da infância do seu município e faz o seu cadastro. E aí mora o diabo sempre mora nos detalhes, aí mora uma das chaves que explicam o tempo de espera de uma pessoa habilitada na fila. Porque quando ela faz o seu processo de entrevista, participa da capacitação, de reuniões de grupo que as equipes técnicas da vara de infância fazem, ela tem conhecimento de tudo, de como tudo funciona, ela responde um questionário. E nesse questionário, ela diz para qual faixa ela está se inscrevendo. Então, ali ela diz se ela quer uma criança de até 3 anos, se ela aceita grupo de irmãos, se ela aceita uma criança que tem alguma comorbidade. E aí, quanto mais restrito são as suas opções, mais tempo você permanece esperando. Então você tem, Frânio, muita criança
acolhida no Brasil inteiro, e Campos não é diferente, para muitos casais e pessoas habilitadas, porque você tem uma faixa, então você tem ainda na fila, infelizmente, muitas pessoas que têm dificuldade com grupos de irmãos, com crianças já maiores, né? Então uma faixa de idade já com 5, 6 anos já começa a diminuir a quantidade de habilitados para essa faixa de idade. Quando entra na adolescência, então passa a ser exceção, que a gente chama de adoção tardia. Então passa a ser mais difícil ainda ser adotado. Então você tem desses grupos que ainda permanecem acolhidos, e mesmo com tantas pessoas na fila, você tem essa contradição que você tem. E aí o que tem o Sistema Nacional tem feito? Né? Tem estimulado a busca ativa. Você tem projetos tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo, em que os habilitados conseguem ver fotos e vídeos dessas crianças, porque às vezes o preconceito atrapalha. Que às vezes você tem lá uma determinada comorbidade, ou você tem um grupo de irmãos, mas dá uma chance. Sim. Vai lá no sistema, né? Aqui no Rio de Janeiro Quero Uma Família, no Espírito Santo tem outro nome, você vai lá mas a Justiça vai tanto o Ministério Público quanto o próprio Sistema de Justiça vai te ofertar uma senha, você vai ter como entrar. Olha lá o vídeo dessa criança. Acho que teve um período também que as pessoas queriam, assim, características físicas, eu acho que deve ter um certo tempo, né? Características físicas que se aproximassem de quem fosse adotar. Eu acho que a gente já quebrou um pouco isso também, Sim, né? E tem algumas pessoas que idealizam a adoção como se ela estivesse entrando num supermercado de criança. E aí a gente... Se tivessem todos uma vitrine, né? Isso, tanto os grupos de apoio à adoção, quanto as equipes técnicas das varas de infância, quanto as equipes técnicas dos acolhimentos, que muitas vezes têm a oportunidade de conversar com essas pessoas que estão interessadas ou já habilitadas, tentam desfazer essa ideia que às vezes tem, porque a maternidade e a paternidade, quando você tem da forma biológica, você não tem o controle do que virá. Então você não sabe se o seu filho vai ter alergia, se ele vai vir com uma situação A, Sim. B ou C. Então eu brinco quando converso com os colegas assim, se eu pudesse optar, eu não queria que minha filha tivesse refluxo, eu não queria que minha filha tivesse tanta alergia. Claro. Então assim, se tivesse É lá, uma caixinha de surpresa também que a gente recebe. você não tem esse controle. Então, e o processo de encantamento também acontece quando você tem filho da forma biológica. Você também precisa de um encantamento, você não nasce pai e mãe, você Sim. tem um processo de formação ali, de encantamento para aquilo ali e de responsabilidade com aquele ser humano que você está se debruçando, Sim. e você está se interessando e que você está se comprometendo em cuidar. Então, é preciso também que... E aí, todos esses grupos de apoio têm buscado, e muitas vezes tem esse efeito, sabe? Tem pessoas que, através dessa busca ativa, estava lá que só se interessava por um bebê. Mas aí quando vê lá que tem um bebê e uma irmã e um irmão de 4 anos, 5 anos, e vê foto, né? se encanta e a coisa vai. Então você tem muitos exemplos de pessoas que estavam no cadastro com um perfil e que através da busca ativa conseguiram se encantar e mudar esse perfil. E são histórias fascinantes. São histórias muito ricas. Recentemente, eu tive contato com uma criança que foi adotada e que foi uma situação que ela tinha uma comorbidade coronária, e a mãe que se interessou teve o mesmo problema coronário que essa criança. Nossa. E aí quando a médica falava dos problemas que essa criança tinha, ela dizia: não, nada me espanta, eu tive a mesma coisa. Ela vai ser cuidada pelo mesmo pediatra que cuidou de mim quando eu tinha a idade dele. Bacana. Então, assim, nada disso me espanta, nada do que o senhor me fale vai me fazer desistir. Preparada mesmo para ser mãe. Isso, nada do que o senhor me fale vai me fazer desistir dessa criança, porque... Eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Então, assim, são histórias que conseguem fazer a gente ter muita fé ainda na humanidade, e que o sistema protetivo ele é capaz de funcionar, ele é capaz de fazer aquilo que é preconizado no ECA, que é ofertar, porque a gente está falando
do direito à convivência familiar. A gente está falando que essa criança, mesmo quando exposta a determinadas situações que justificaram a sua retirada da convivência familiar, ela tem o direito à convivência familiar. Ela só pode ser retirada provisoriamente. Então a gente está falando de situações que ela tem o direito à convivência. Essa criança não pode, e foi uma coisa que o ECA rompeu o paradigma de depósito de criança, né? A gente está falando do sistema Funabem, FEBEM, Funabem, ou orfanatos que tinham financiamento do Estado, mas eram de origem religiosa, né, de organizações religiosas, e que ficavam lá até os 18 anos, né? Era um depósito então, mesmo. Exato, né? então e tem autores que apontam pra gente que no final da década de 70, você tinha no sistema Funabem, por exemplo, menos de 5% de adolescentes que tinham cometido alguma coisa que a gente hoje chama de ato infracional. Todos os 95% estavam lá por serem pobres. Estavam lá por outras situações que, na verdade, não tinha nada a ver com... Então, que ajudavam Você tem propaganda do governo federal na época, né, em plena ditadura, que dizia que se você quer que seu filho tenha uma vida melhor... Naquele filme do Contador de História, do Roberto Carlos Contador de História, ele fala disso, que aconteceu com ele. A mãe dele colocou ele na FEBEM na esperança que ele virasse doutor. Porque a propaganda oficial do sistema dizia que você quer que seu filho seja... Colocar seu filho no sistema FEBEM e Funabem era uma alternativa para a miséria. Sim. Era uma alternativa para você não permitisse que seu filho não tivesse formação educacional, por exemplo. Renato, a gente teve um tempo em que questões envolvendo saneamento básico matavam, né, as crianças morriam porque não tinha... A fome já matou muito... Ainda tem no interior do Brasil, ainda tem, né? Não sei ainda... se o índice é tão alto quanto já foi. Hoje, o que mais ameaça as nossas crianças? Olha, isso não tem uma linha exatamente. Em alguns momentos você muda. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás o Brasil estava fora do mapa da fome e recentemente retornou. Você tinha, com a alta do preço dos alimentos, o programa de transferência de renda que não estava sendo possível pagar. Então, por exemplo, eu cheguei a ter contato com uma avó que recebia o auxílio emergencial, mas dizendo assim, isso não paga o gás, isso não paga a luz, isso não oferece a proteção social que isso necessita. Aí, recentemente, com a queda do valor dos alimentos, da alta do preço dos alimentos e um reajuste no Programa Federal de Transferência de Renda no Bolsa Família, você teve uma diminuída. No entanto, você ainda tem fatores de risco muito altos para a criança. Você tem a violência doméstica, a violência urbana, você ainda tem a violência sexual, você ainda tem meninas e meninos em menor número, mas ainda meninas sendo vítimas preferenciais de predadores sexuais, né, de estupradores, de violentadores. Então, e você tem ainda crianças que são vítimas de uma situação nacional, que é a situação de pessoas em situação de rua e com uso abusivo de substâncias, né, entorpecentes. Tudo isso muito ligado à economia, né? Tudo isso muito ligado à economia, ligada a uma situação de saúde pública, vulnerabilidades. Então você tem ainda muitos, como por exemplo, que a gente está citando aqui, acolhimentos que acontecem por situação de negligência, situações de abandono, mas um grande número, Brasil afora, de crianças que se veem nessa situação porque as pessoas que deveriam estar provendo exatamente a sua proteção também estão em situação vulneráveis, seja por uso abusivo, seja por estar em situação de rua e muitas vezes com essas situações associadas. Então a gente ainda precisa de políticas públicas urgentes, né, de habitação, de saneamento, de educacional. Você ainda tem centenas de milhares de adolescentes assassinados no Brasil inteiro por estar envolvido com a questão da criminalidade. Então você ainda tem, já não mais na infância, mas na adolescência,
um índice de adolescentes e jovens assassinados muito alto. Nós temos aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem cidades em que essa faixa de idade é a que mais morre. Mas isso aí também não tem... Que na estatística morre mais adolescente jovem do que adulto. Mas isso aí não tem uma ligação com a questão da droga, a questão da... Tem, mas eu vou te dar um exemplo, Frânio, que tem relação com a entrada do adolescente nesse trabalho infantil, porque é um trabalho infantil. Trabalho no tráfico é um trabalho infantil. Uma das piores formas de trabalho. Por isso que eu tô falando, eu acho que o caminho... pela OIT. Mas quando você analisa o perfil desse adolescente em conflito com a lei, você tem um adolescente que está fora da escola, com baixíssimo índice de letramento, então que chegou aos 15, 16 anos sem saber mal escrever o próprio nome, já fora da escola e com uma situação do conjunto que está ao seu redor de alta vulnerabilidade, ou seja, condições precárias de habitação, condições precárias de saúde, condições econômicas. Econômicas, né? Exatamente. Sociais e tudo. Então, assim, tudo. O que eu posso dizer? A escola, por exemplo, por mais deficiente que ainda seja, por mais que a gente ainda precise investir cada vez mais na educação, mas ela ainda é um dos fatores mais fortes de proteção da vida. Então você tem assim, você ter o seu filho hoje numa escola fazendo ensino médio, nessa fase dos 16, 17 anos, seu filho tem mais chance de chegar a ser um adulto do que um adolescente que está fora da escola. Estatisticamente, você tem alguns elementos. Então, por exemplo, se você pensar uma amostra que teve aqui em Campos de índice de adolescentes assassinados. Então você tem claramente lá adolescentes moradores de periferia, negros, com baixíssimo grau de escolaridade. E aí mortos por armas de fogo, com um tiro no peito e na cabeça. Essa estatística somente de 2011 a 2015, esse levantamento, mas que deixou muito claro para a gente que a violência ela tem características muito fortes, características sociais muito fortes. Então, assim, e aí é uma violência que define um perfil, inclusive, da nossa sociedade. Você tem hoje alguns segmentos de que não vão se tornar adultos, não vão se tornar pessoas economicamente ativas, não vão estar no mercado de trabalho. Então, assim, e mesmo quando a gente, em ano de eleição, ouve coisa boa, mas ouve também muita abobrinha, né? A gente ouve assim, porque a gente vai trazer indústria, que vão acontecer, mas para quem? Porque a indústria, qualquer tipo de industrialização, qualquer tipo de percepção de entrada do jovem no mercado de trabalho, pressupõe que ele tem um nível mínimo de escolaridade. Tem que ter um perfil, né? Exato. Tem que ter um perfil. O desenvolvimento econômico que a gente vê na nossa região, seja do Porto do Açu, seja da indústria do petróleo, seja... O adolescente jovem da periferia, ele é chamado para varrer. Ele não é chamado para trabalhar. Se não for uma mão de obra qualificada... Exatamente. Se não tiver um grau de escolarização, curso técnico, se ele não tiver todo esse encaminhamento, ele não será chamado para repartir esse bolo que está em cima da mesa. Ele vai ser chamado para varrer o farelo no chão. Então, assim, é preciso pensar que termos escolas de qualidade, termos creche, ofertarmos transporte, termos acesso às políticas sociais, temos acesso a equipamentos públicos de lazer, equipamentos públicos de educação, de saúde, ter essas políticas e ter acesso a elas é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Então a gente está falando de uma cidade que precisa ser amiga da criança, de uma sociedade que precisa ser amigo da criança e do adolescente. A gente está falando de uma cidade, estou falando isso por ser, fazendo uma provocação por ser um ano eleitoral, precisamos pensar os espaços públicos, centros de convivência, espaços de proteção, praças, equipamentos de esporte, de lazer, equipamentos que possam funcionar 24 horas, que possam ter... A gente fala assim, nos bairros periféricos com maior nível de violência, são os bairros que têm menos equipamentos públicos, onde você tem serviços públicos mais precários. Então, assim, é preciso pensar políticas para a primeira infância, para a infância e para a adolescência, em todos esses aspectos. É preciso pensar que essa escola tem que ter muita qualidade. Essa escola tem que ser preparatória para a vida, cursos profissionalizantes, cursos noturnos, precisa ser aberta para a comunidade. É preciso pensar que, caso contrário, a gente não garante
lá os direitos fundamentais do ECA. Isso que eu ia falar com você. A gente pensar nessa criança de hoje, né? Você vai estar garantindo lá na frente um adulto mais saudável, um jovem adulto mais preparado para o mercado de trabalho, preparado para viver em sociedade. Porque se a vulnerabilidade segue ele até... Qual a perspectiva, né? É muito baixa. Eu me lembro uma palestra que o rapper MV Bill veio a Campos. Ele tinha acabado de publicar um livro, Falcões, Os Meninos do Crime, onde ele entrevistava adolescentes envolvidos com crime, com a criminalidade em diversos pontos do Brasil, e ao final, entre as entrevistas, a produção do documentário e o livro que ele publicou, só tinha um vivo, que era o que tinha sido preso. Forte isso, né? Que era o que tinha sido preso. O único que estava vivo era o que tinha sido preso. Todos os demais tinham sido assassinados. Então, a gente tem que pensar que, como política de proteção, a valorização da escola, porque é uma circunstância muito cruel. Você ter adolescentes que chegam aos 14 anos sem saber ler, é uma possibilidade de você ter esse adolescente ser expulso da escola e a gente entregar ele de bandeja para a criminalidade. Né? Entregar ele de bandeja para o narcotráfico, assim, para ser, porque ou para outras circunstâncias onde ele vai ter salários baixíssimos. Então, assim, mesmo que ele não vá para essa situação, para esse apelo criminal, mas você vai tá condenando ele a um subemprego, está condenando ele a um mercado de trabalho, né, de baixa remuneração. Então, é preciso pensar políticas de proteção da infância para que a gente possa ter jovens que de fato possam ter acesso ao mercado de trabalho. Agora, Renato, você falou muito aí em violência, né? A gente está falando muito em violência. Vamos falar então da Lei da Palmada, que agora tem outro nome, não é isso? A gente vinha discutindo... Que não deixa de ser uma violência, isso, né? A gente vinha discutindo no Brasil a chamada Lei da Palmada. Eu me lembro da Xuxa, já como precursora disso no final dos anos 90, já levantando a bandeira da necessidade da gente discutir a Lei da Palmada. É preciso que se diga o seguinte: a nenhum ser humano é dado o direito, se eu levantar dessa mesa e der um soco em Frânio, eu estou cometendo um crime. Não é uma certidão de nascimento que me dá o título de propriedade e a autorização para bater em outro ser humano. Eu não tenho essa autorização. Se eu levantar da mesa e der um soco no Frânio, der um tapa nele, se eu tirar o cinto e der uma chibatada em Frânio, é um crime. Todo mundo da sociedade vai reconhecer isso como crime. Sim. Ninguém vai contestar se Frânio abrir uma queixa na delegacia e pedir que eu seja preso. Então, assim, por que enquanto sociedade a gente legitimava, e ainda uma parcela legitima, que a gente faça isso com criança? Para que a gente tenha métodos de pedagógicos. Olha, eu me lembro de uma pesquisa de um veterinário famoso brasileiro, que ele demonstrou por A mais B que nem cachorro você consegue educar com violência. Aí ele demonstrando uma série de métodos de recompensa, de carinho, métodos afetivos, para conseguir que o cachorro aprenda truques e consiga fazer as coisas. Então, assim, se a gente, enquanto sociedade, já avançou com leis contra maus tratos de animais, contra tráfico de animais, por que a gente pensa que, enquanto para educar aquele ser humano que a gente tem responsabilidade legal de cuidar, que são os nossos filhos, por que a gente ainda tem uma parte da sociedade que acha que a gente vai conseguir educar essa criança pela violência? E aí, todos os estudos, todos eles apontam que a gente tem danos seríssimos ao desenvolvimento desse ser humano na sua vida adulta por ter sido submetido a uma infância com uso de violência. Tem uma pesquisadora americana que ela, através de uma clínica em Nova York, ela conseguiu provar por A mais B que pessoas que sofreram violência na infância tinham mais doenças físicas na vida adulta. E sem contar que reproduzem muitas vezes a mesma violência. Então, mas ela quis dizer o seguinte: quando você está sofrendo uma violência, quando você está com medo, você injeta uma adrenalina, o coração acelera, você imagina isso todos os dias, a cada vez que você vê seu pai, seu padrasto, sua mãe, sim, aquela pessoa que te bate. Então você imagina o que não é no seu coração, no seu organismo, você ter toda essa adrenalina que era feita para ser uma vez ou outra, quando você precisa fugir de um cachorro, quando você precisa fugir de um perigo, que a natureza fez a gente para isso, para em momentos
né, determinados, você tem aquela adrenalina e você corre, você nada. Mas existem momentos pontuais da vida. Você imagina isso na infância, você sentindo isso todo dia, várias vezes numa mesma noite. Então, se você tem, além de prejuízos na formação, medos, traumas que você carrega, você também carrega dores físicas, alergias, problemas coronários, situações graves que você vai ter na vida adulta. Então, assim, não tem nenhum benefício. Está provado que você não tem nenhum benefício. O que a lei da pomada trouxe, a lei do menino que agora tem outro Bernardo, do menino Bernardo trouxe, é um chamamento para que essa família que seja denunciada, que seja flagrada pelo Conselho Tutelar fazendo uso de violência, para que ela seja encaminhada, não prevê prisão para essas pessoas no primeiro momento, mas prevê que elas sejam encaminhadas para programas, para atendimento na rede de assistência social, para que ela possa ter um momento de reflexão. Entender além do que aquilo que ela aprendeu, de repente, na infância dela. É aí que entra o poder público e a sociedade civil organizada, Exato. Que tem que ter um aporte para essa família, né? Sim, você tem serviços de convivência públicos, né, nos CRAs, você tem serviços de convivência de organizações da sociedade civil, você tem que cumprem essa função de buscar a disseminação de uma educação que não seja violenta. E a gente tem feito isso nas escolas, você tem feito isso enquanto sociedade, e o ECA tem feito isso ao longo desses 34 anos. Não é uma tentativa do Estado interferir na vida privada. Sim. É uma definição que a gente vive em sociedade e você tem parâmetros. Sim. Então, assim, e eu faço essa reflexão sempre, quando eu tenho essa reunião com família, porque é muito parecido com a violência da mulher. A mesma lógica que leva uma pessoa a achar que é dona da outra, leva inclusive a esse homem a achar que é dono da mulher. Sim, sim. Então, assim, é muito comum em famílias em que a criança sofre violência física, também a mãe também sofrer. Então, assim, você tem um ciclo de violência ali que a lei do menino Bernardo veio para dizer que precisa ser quebrado. Quem bater não educa, né? Então a gente precisa buscar outras estratégias de educação. Ninguém disse que é fácil. Quando a gente fala isso, essa voz, quero ver você lá em casa. Não, ninguém disse que é fácil. Ninguém nunca disse que educar é fácil. Mas para isso tem uma rede de proteção. Tem psicólogo, psiquiatra, tem uma série de profissionais que podem ajudar nesse sentido. Renato, eu costumo dizer também que às vezes a gente lembra, né, de alguma coisa da infância da gente, uma lembrança boa que você tem da infância. Eu fico imagina aquela criança que viveu, não tem essas lembranças não, que viveu sob violência o tempo todo, a maior parte do tempo era apanhando, era vivendo ou presenciando, né, as lembranças que na vida adulta ela vai ter. Pensa nos traumas que carrega, né? Você tem inclusive, muito interessante você falar isso, porque eu fui participar de uma capacitação de uma organização do Rio de Janeiro que é Não Bata Eduque, né? Que faz capacitações sobre essa questão da cultura da não violência, e ela começa a dinâmica falando isso. O que você lembra de feliz da sua infância? Aí as pessoas começam a lembrar de brincadeiras, coisas assim. E para resgatar que o brincar é a antítese da violência. Sim. Porque o espaço da proteção é a antítese do espaço da violência. Então, assim, pensar que essa criança precisa ser protegida e não dá para a gente admitir que aquela pessoa que deveria ter a principal atribuição de proteger, hoje está batendo nela, ou está violentando, como o caso dos crimes sexuais. Eu vou aproveitar que você falou sobre isso agora. A gente teve um caso recente, né, da pequena Sofia, e nós temos agora em maio uma data importante, que é um movimento contra essa violência, e em junho tem outra, que é a questão do trabalho infantil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses movimentos, que a gente já está chegando no final, infelizmente. Que pena. A gente tem o 18 de maio, que é a data simbólica exatamente por ter sido uma data em que uma menina aqui do Espírito Santo foi violentada e ela foi símbolo de violência e de impunidade. Até muito pouco tempo atrás, o nome da família desses caras que a violentaram ainda era nome de uma avenida na capital de Vitória. Então, só para você, né, ter como que, e a partir de então, do caso dela, 18 de maio passou a ser a data nacional do dia do combate à exploração e violência sexual. É uma data que remete a uma série de reflexões do nosso sistema de proteção. A gente precisa falar mais sobre isso.
Está provado que quanto mais a gente fala sobre isso, mais acesso e mais prevenção a gente produz. A gente precisa falar de proteção, do que pode e o que não pode ser com uma criança. A criança precisa saber disso. A gente precisa falar de educação sexual nas escolas. As crianças têm que saber quem pode encostar nela, quem não pode, em que parte, o que é essa violência, para ela saber como verbalizar. Está provado que isso protege essas crianças. Muitas crianças já conseguiram fugir de situações em que, potenciais de violência, porque reconheceram naquele toque, reconheceram naquele como inapropriado e fugiram e denunciaram e falaram. Então a gente precisa falar sobre isso, e o 18 de maio vem trazer essa reflexão. O que a gente ainda precisa fazer enquanto sociedade para proteger nossas crianças de violência sexual. E em junho a gente tem o 12 de junho, que é a data que ainda temos o trabalho infantil como uma chaga nesse país. A gente ainda tem blitz do Ministério do Trabalho, de fiscalizações que ainda encontram crianças e adolescentes trabalhando em mais diversos setores. Nos mais diversos setores. O tráfico é apenas um deles, mas ainda temos muitas crianças e adolescentes que ainda se encontram sob situação de exploração do trabalho infantil. E aí a gente tem que se debruçar sobre isso, porque o contrário do trabalho infantil é a gente proteger essa criança e ela só ir para o mercado de trabalho através do trabalho protegido, na condição de aprendiz, ou depois da sua maioridade, quando já tiver formado no ensino médio, quando já tiver. Então a gente precisa, como sociedade, avançar nas estratégias tanto para a proteção à violência sexual quanto para a prevenção do trabalho infantil. Nossa, olha, é um assunto, né, que a gente fica o dia todo conversando, porque tem muita coisa, muitas questões, infelizmente, né, os direitos da criança e principalmente dos menores que não têm como se defender, estão sendo muito negligenciados, e a gente tem assistido isso na imprensa com muita frequência. E quanto mais a gente discute, fala sobre isso, eu acho que é importante para conscientizar outras pessoas. Eu gostaria que você desse seu recado, seu conselho, de que forma que as pessoas podem, como a sociedade como um todo, né, pode estar contribuindo nesse processo. Olha, se a gente pudesse dizer qual o conselho, qual a definição, como é que você sintetiza, eu sintetizaria com aquela reflexão que a gente fez logo no início. Existe uma fase na vida de um ser humano que ele precisa ser protegido, né? A infância e a adolescência precisa ser protegida, e é responsabilidade de todos nós. É responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. A gente precisa, enquanto sociedade, fazer esse pacto pela proteção, porque assim a gente garante que a gente vai ter um país saudável e uma juventude capaz de ter toda a sua potencialidade, né, vivida. Então precisamos proteger, precisamos garantir esses direitos fundamentais, direito à vida, à educação, à saúde, como forma de avançar enquanto sociedade. Renato, muito obrigado pela sua participação. Foi muito enriquecedor tudo que você trouxe pra gente, atualizações, e gostaria de te agradecer. Muito mesmo. Na próxima semana a gente está de volta, né, Liliane? Com o Renato, né? A gente vai colocar no ar a entrevista de Renato, a gente vai estar em todas as plataformas, a gente vai estar com a entrevista completa do Renato no YouTube, a gente vai estar com spoiler no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, a gente Ponto de Pergunta Cast vai estar por aí, vocês prestigiem e mandam mais perguntas e mais sugestões de convidados, que a gente está aqui justamente para atendê-los. Até o próximo episódio. Até mais.